Estou provocando aqui. Brincadeira. Mas não se deu porque Deus disse para ele: olha, você tem que mudar a teologia. Se deu por uma razão. Eu estou frustrado no pastorado. Eu estou frustrado com a igreja. Eu estou frustrado com Deus. Isso é extremamente perigoso. O abraçar a teologia da prosperidade do primeiro cara que a trouxe para o Brasil acontece por uma frustração. E gente, quando a gente muda de pensamento e abraça outra coisa por causa de uma frustração, tem algo muito errado aí. Muito errado. E através dele, essa teologia norte-americana, que já começava lá, dar sinais de enfraquecimento, ela começa a se espalhar no Brasil como incêndio. Vai para a igreja do RR, que é parente do Edir, vai se espalhando para tudo quanto é igreja, e vai afetar radicalmente a leitura que as pessoas fazem da Bíblia. Porque agora as pessoas vão ler a Bíblia de acordo com a teologia da prosperidade. Mas por que essa teologia está abrangente? O que ela promete? Quais as bases principais de afirmação dela? Eu coloquei algumas. A primeira base da teologia da prosperidade é afirmar o seguinte: todos os crentes têm um direito inalienável às bênçãos da saúde e da riqueza. Ou seja, Deus garante que todo crente que crê em Cristo automaticamente terá direito à saúde plena e à riqueza abundante, sem restrição, sem limite, com garantia total. Para obter essa bênção plena da saúde total e da riqueza próspera, eles têm que aprender algumas fórmulas de confissão positiva, que são ideias basicamente de filosofia oriental, misturadas com teologia cristã. Eu vou te dar um exemplo de confissão positiva cristã. Na época que eu conheci o Evangelho, eu tinha 17 anos, 16, 17, 18. Eu frequentei uma igreja presbiteriana, que ainda existe aqui. E toda vez que eu escutava o pastor, ou que as pessoas iam orar por alguma coisa, que as pessoas pediam oração por algum plano, a gente era ensinado o seguinte: olha, a Bíblia diz em Tiago, se você quiser fazer alguma coisa, tiver algum plano na cabeça, tiver alguma intenção, algum sonho na cabeça, ore a Deus e diga assim depois: Senhor, se for a tua vontade que isso aconteça, seja feita a tua vontade. Eu quero demais isso, eu quero muito isso, mas seja feita a tua vontade. Eu aprendi assim, a Bíblia me diz isso. Só que na teologia da prosperidade, os crentes, neocrentes, são ensinados da seguinte maneira: eu quero aquele emprego, e em nome de Jesus já é meu. Isso é confissão positiva. Isso é confissão positiva. Em nome de Jesus já é meu. Eu determino que é meu. Ora, isso aí é confissão positiva. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Nada. Em nenhum lugar da Bíblia alguém ora desse jeito. Você já imaginou Ana, na primeira vez que ela vai no templo, ela poderia dizer: Senhor, eu determino que tem um filho na barriga agora. E se ela fosse para casa e o marido dissesse: não, hoje não, que estou com dor de cabeça? Não é assim. Eu determino. Quem sou eu? A outra coisa é que os crentes têm direito à bênção da saúde total, da riqueza plena, através da semeadura. O que é a semeadura na teologia da prosperidade? É assim: quanto mais você der para Deus, pode ter certeza. Sabe aquele carro que você acabou de comprar? Dá a chave aqui no altar da igreja. Dá? Pode dar. Se você vai ver se daqui a 15 dias, um mês, Deus vai te dar um BMW na garagem. Vai aqui, faz um ato de fé. Você não acredita em Deus? Eu estou dizendo para você: dá a chave da tua casa. Dá aqui na igreja. Eu vou garantir que se você vai morar dentro de um condomínio de alto padrão, faz isso. Você não acredita em Deus? Então, a gente consegue através da semeadura. Eu dou
Cristão, crente comum. Eu semeio. E Deus promete me dar. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto da teologia da prosperidade é tratar o poder de Deus, que é milagroso, realmente, o poder milagroso de Deus. Ele pode ser tratado como técnica automática à disposição dos humanos, ou seja, eu posso manipular o poder e controlar o poder de Deus por meio de palavras, ações, doações, objetos, rituais humanos e etc. Você vem à igreja, eu te dou uma fitinha preta, está escrito vencedor. Use essa fitinha preta uma semana toda. Você vai ver que roda, vai ver que resolve. Objetos mágicos, cheios de poder de Deus. Traga a sua carteira de trabalho, que eu vou orar em cima dela. Você vai ver. Terça-feira você está empregado, com registro. Traz aquela camisa da tua mãe, do teu pai, sei lá de quem que está doente, eu vou orar em cima dela. Pode ter certeza que chegando a camisa, põe em cima dele que vai curar. Batata. Às vezes é cebola. Toma essa água que você acabou de receber, põe a água em cima da televisão, um copo d'água. Depois que você recebeu a oração, entrou o poder de Deus dentro da água, você bebe. Você já fez isso, né? Você já fez isso. Na hora do desespero, né? Mas tudo isso aí, querido, é técnica. Técnica. Marketing. Objetos poderosos. Agora, eu acredito no poder de Deus, acredito. Deus já fez milagre, e eu já vi, já. Eu já orei e gente foi curada instantaneamente. Foi. Eu não vou contar aqui. Eu não vou contar um milagre que Deus já operou através da minha oração. Sabe por quê? Eu não quero que você saiba. Porque milagre é uma coisa tão discreta que ninguém tem que saber. Não tem que fazer propaganda. Quando é milagre, acabou. Foi Deus que fez, agora é dele, acabou. O terceiro ponto da teologia da prosperidade é dizer que o bem-estar espiritual, ou seja, estou bem com Deus, está tudo jóia entre eu e Deus, está tudo em paz entre eu e Deus. O bem-estar espiritual é medido como? Pelo bem-estar material. Ou seja, riqueza, prosperidade financeira é sinal de que Deus me abençoou. Essa é a mentira. Então, se eu estou prosperando no trabalho, se eu conseguir comprar aquele carro e aquela casa, isso é sinal. Deus está aprovando minha vida, está tudo certo entre eu e Ele. Agora, queridos, a Bíblia mostra que às vezes a riqueza em si pode ser obtida através de outros meios. Corrupção. Lembra daqueles 3 caras que estavam lá em Brasília, orando, segurando as mãos um do outro? E um cara orando, Senhor, abençoa aqui, etc. Esse negócio, eu não lembro o nome dos 3. Abençoa esse negócio. E tem muita gente que diz, sabe como Deus abençoa? Ladrão, salafrário, está orando e Deus está abençoando. Mentira. Riqueza é conseguida por meio de corrupção também. Tem gente que enriquece por meio de corrupção. Nem toda riqueza é divina, gente. Nem todo meio de riqueza é divino. Quarto ponto da teologia da prosperidade é dizer que toda doença, toda pobreza é sinal do diabo. É sinal da maldição de Deus. Então, se tem pobre, o pobre é pobre porque não é crente. Quantas vezes eu já fiz isso? Se o pobre se converter e for para a igreja, acabou a pobreza. Acabou a pobreza. Se o doente for para a igreja, acabou a doença. Toda doença é do diabo, toda pobreza é do diabo. É falta de fé, é maldição hereditária. Essa teologia da prosperidade carrega no bojo essa ideia, a seguinte ideia: seu avô era bêbado, era alcoólatra. O seu pai era alcoólatra. Você é alcoólatra? Toma cuidado. Pode ser que seu filho seja. Mas por quê? Existe uma maldição hereditária na sua família. E ela vem dos antepassados. De longas e longas eras. Vem passando de geração em geração. Mas o que eu faço, pastor? A gente tem que fazer um negócio aqui, uma sessão de quebra de maldição.
Eu vou te ensinar como quebrar a maldição do seu avô, bisavô, trisavô, eu não sei o que lá. Tudo é maldição hereditária. Vai acontecer alguma desgraça que está se repetindo na sua família e gerações. Isso é maldição hereditária. Queridos, isso aí é espiritismo puro. É o que o espiritismo fala com outras palavras, né? É o karma que vem repetindo nos outros. Isso não é evangelho de jeito nenhum, é nem pintado de ouro. Não é evangelho, é espiritismo baixo espiritismo. Esse negócio de maldição que vai passando de geração em geração. Agora, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber o que Jó experimentou era maldição hereditária de alguém, ou era algum propósito de Deus? Olha para Paulo. Paulo tinha uma doença crônica que ele chama de espinho na carne. Ele orou 3 vezes a Deus e Deus disse: não, a minha graça te basta. Bom, então Paulo era alguém que não aprendeu a quebrar a maldição, por isso que ele morreu daquele jeito. A quinta base da teologia da prosperidade é substituir o evangelismo genuíno pela busca de milagres, pelas promessas de prosperidade, e muda o chamado do arrependimento a Deus pelo chamado para a contribuição financeira destinada à organização do pastor, da igreja do pastor. O que a teologia da prosperidade faz? Ela não prega o evangelho genuíno que diz que Deus tem um problema com o ser humano por causa do pecado, e que o ser humano está perdido, distante de Deus, por isso que ele sofre tanto, e que para parar de sofrer ele tem que entender que Deus providenciou o seu Filho Jesus Cristo, que veio aqui à terra como homem, carregou os nossos pecados na cruz para quebrar todas as consequências do pecado que nós cometemos contra ele. E ao morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia, Jesus disse: está tudo consumado. E agora todos podem se reconciliar com o Pai e ter paz. E Deus convida a todos ao arrependimento das suas ações o tempo todo, para se voltarem a Deus, acertando sua vida constantemente diante de Deus. Isso é arrependimento, isso é evangelho. O que a teologia da prosperidade faz? Nós estamos aqui para resolver o seu problema de saúde, de trabalho, de relacionamento. Nós estamos aqui para resolver os seus problemas. Deus está aqui para resolver o teu problema. As pessoas entram e saem e não sabem absolutamente nada de evangelho de Jesus, nada. Segunda coisa, em vez de elas serem instadas a se arrependerem dos seus pecados, elas são convidadas a dar dinheiro na cara dura. Essas são as bases, queridos, da teologia da prosperidade. E o evangelho da prosperidade, ele difere radicalmente das palavras de Jesus. Por que difere? Porque o evangelho da prosperidade coloca a fé, a sua fé, como a base de tudo, e não o autor e consumador da fé, que é Jesus. Queridos, a base da vida e da fé é Jesus, não sou eu, não é minha fé. A teologia da prosperidade, ela tem como mentor principal Gilberto Gil. Quem segue a teologia da prosperidade segue Gilberto Gil, que canta assim: andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Ele é o mentor da teologia da prosperidade. A fé não falha, já dizia Gilberto Gil. O centro é a sua fé. Você segue Gilberto Gil? O centro da fé não é você. O centro da fé é o autor da fé, que é Jesus. A outra questão da teologia da prosperidade é que ela enfatiza sempre a pessoa do pastor, do líder. É o fundamento para que o milagre aconteça. Então, eu tenho que assistir Edir Macedo, porque lá acontece. Eu tenho que ir na igreja do RR, porque lá acontece. Eu tenho que ir no templo de Salomão, porque lá acontece. Se não for eles, eu tenho que ir na igreja do Romildo. Não é do Romildo, é do Valdemiro. Valdemiro Santiago. Porque lá acontece.
É a figura do pastor que faz a coisa acontecer. Se não for ele para orar, não acontece nada. Queridos, quantas vezes Deus atende oração através de gente simples na igreja? Gente simples, não é nem o pastor. Uma irmãzinha humilde vai lá e fala uma coisa com você, e ora por você, e acontece. Porque igreja é corpo de Cristo, gente. Deus atua no corpo de Cristo. Deus não atua por meio de sacerdotes. É uma palhaçada esse negócio de templo de Salomão, de gente tudo vestidinho de sacerdote. É ridículo. Isso acabou há milênios. É ridículo. Deus não age mais assim. Acabou. É ressuscitar o que já morreu e não vai voltar mais. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes de Deus, né? 1 Pedro diz: nós somos sacerdócio santo. Todo mundo é sacerdote aqui. Todo. Pode chamar qualquer um para orar com você. Não precisa ser eu. Chama qualquer um que vai dar o mesmo efeito. Porque todo mundo tem a unção do santo. Porque todo mundo tem o Espírito Santo. Porque Deus age sobre todos. Por meio de todos, está em todos. Isso é maravilhoso. Não há ninguém com monopólio de Deus. Pastor, bispo, apóstolo, sei lá o que. Ninguém tem monopólio de Deus. Deus está em todos e age por meio de todos. Você pode orar por qualquer pessoa que vai ter o mesmo efeito. Porque todo milagre, gente, é uma iniciativa de Deus, operado por qualquer pessoa que Deus queira usar. Seja pastor ou gente simples, não importa. A gente tem que acabar com essa hierarquia pastoral e apostolar. Tem que acabar com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente é um corpo, gente. E Deus age no meio do corpo, através do corpo, pelo corpo, que são os crentes. Agora, falando do tema prosperidade à luz da Bíblia, eu quero dizer para você que o tema prosperidade é bíblico. Mas não da forma como eu falei agora, esse evangelho da prosperidade. A Bíblia está sempre repetindo que Deus pode curar, que Ele faz a mesma coisa que sempre fez, que Ele abençoa sim financeiramente, a promessa dele, que Ele nos livra de todo mal, é verdade, que Ele pode impedir de repente qualquer tragédia sobre nós, é verdade, pode. A questão é como que acontece isso, qual é a base. Então a base da prosperidade na teologia da prosperidade é uma, a base da prosperidade de acordo com a Bíblia é outra. E você acompanhou comigo o Salmo 1. E o Salmo 1 diz que é aquele que anda nos caminhos do Senhor, que medita na sua palavra noite e dia, tudo que ele faz prospera, tudo. Isso é garantia, isso é prosperidade. Como é que eu chego a isso? Biblicamente. Então eu vou te dar 3 pistas de como alcançar a prosperidade bíblica. Você pode optar ficar com essa, ou você pode optar em ir no templo de Salomão. A escolha é sua. Você pode continuar com a alma sendo enganada, iludida, tomando placebo, ou você pode tomar um remédio que cura. A primeira dica bíblica de prosperidade bíblica é dizer para você que a satisfação deve estar em Deus, não nos benefícios dele. Responde para mim com sinceridade. Se chegasse uma pessoa para você e todos os dias, de manhã à tarde e à noite, dissesse para você, chegasse para você e dissesse assim: fulano, eu estou passando por uma situação difícil demais na vida, você pode me ajudar? Claro, claro que sim. Você ajuda. À tarde, ela vem de novo: fulano, eu estou com uma doença séria, você pode me curar? Vamos supor que você tivesse poder. Claro, eu te curo agora. Fulano, eu estou com um problema na minha família, você pode resolver esse problema para a minha família, na minha família? Claro, eu vou agora lá. Vai lá. No final do dia, a pessoa simplesmente fosse dormir e não dissesse mais nada para você, no dia seguinte repetisse a mesma coisa, no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Ela nunca dissesse para você: você está bem?
Está tudo bem com você? Você está bem? Como é que você está? Eu posso ajudar alguma coisa? Você, na sua casa aí? Como é que você imaginaria esse relacionamento? O que você diria sobre essa pessoa? Ela é o quê? Sanguessuga, chupim. Tem muita gente tratando Deus assim. Deus é o chupim delas. Elas não querem papo com Deus. Elas grudam nele para tirar o que ele tem. Mas não tem papo com Deus sadio. Nada. É só pedindo, desesperado, gritando, chorando, esperneando, rasgando o verbo. Mas não falam com Deus nada. Estão lá para pedir. E você acha que Deus não sabe disso? Não fica cansado disso aí? Ora, Deus é uma pessoa, gente. Olha o que a Bíblia diz. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. A base da teologia da prosperidade é o ser humano. A satisfação do ser humano. Não Deus. As igrejas sabem disso. As igrejas que abraçam a teologia da prosperidade sabem disso. Você tem que vir aqui e tem que funcionar. É a lei do mercado, queridos. Ou você é inocente a ponto de entender que a igreja também não está nessa, na questão de mercado? Você acha que não? A igreja entrou nessa. E a igreja que oferecer resultado, como qualquer empresa tem que oferecer resultado, vai ser a igreja top. Por quê? Dá resultado. Você ficou feliz? Resolveu o teu problema? Passou a dorzinha de barriga? Joia, conseguimos. Mas sabe o que a Bíblia diz? A satisfação está na lei do Senhor. Para essa gente, Deus é apenas uma coisa: provedor. Provedor do meu sonho, realizador dos meus ideais, só. Aí eu pergunto, essa gente, o que é que essa gente conhece de Deus? O que é que essa gente conhece da Bíblia? Nada. Ah, conhece todas as promessas de Deus na Bíblia. Isso. Deus é removido do trono da glória dele, e no lugar a gente se assenta lá dando ordens para Deus, porque ele prometeu. Ora, o Senhor não diz na palavra isso? Então o Senhor diz que tem que fazer. Aí os pastores e bispos, apóstolos e sei lá mais o que, dizem para você: Deus está dizendo isso aqui e Ele vai fazer, porque Ele tem que cumprir a palavra dele. Desafia você. Você entra, tira Deus do trono da glória e põe você lá. Sabe quem faz isso, gente? Lúcifer. Você vai ficar escandalizado, mas tem muita gente falando em nome dele, do Lúcifer, que tirou o lugar de Deus e sentou lá para mandar em Deus. Não tem o menor receio e medo de falar o que eu estou falando. Para mim, teologia da prosperidade é Lúcifer, porque tirou Deus do centro e colocou o ser humano lá. Porque na teologia da prosperidade se pensa o tempo inteiro nos benefícios de Deus. A pessoa vai para a igreja pensando assim: o que vai acontecer hoje aqui? O que vai rolar aqui? Que milagre vai dar aqui hoje? O que Deus vai fazer hoje? O que eu vou ganhar hoje? É assim que ela vai. Deus tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. Se não fizer, eu vou embora. Mas segundo a Bíblia, a genuína prosperidade começa na alma. Sua satisfação está em Deus, diz o Salmo. Sua satisfação está em Deus. O amor a Deus acima de qualquer coisa é que pode nos dar um bem-estar genuíno. Os antigos cristãos acreditavam, repetiam, ensinavam, pregavam isso. A nossa satisfação verdadeira está em Deus. Você se satisfaz com Deus? Ou você se satisfaz com aquilo que Deus faz?
Você tem prazer em Deus, mesmo que Ele não te dê mais nada? Você continua do lado dele? Mesmo que o seu sofrimento continue durando mais um pouco? Mesmo que você continue desempregado ainda? Você continua do lado de Deus, não abre mão? Ele é a sua satisfação? Ele é o seu prazer ou não? Deus conhece o meu coração e o seu, querido. Não dá para enganar. Ele sabe o que a gente pensa sobre Ele, sabe? Havia um antigo hino cristão que no meio da estrofe dizia assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre céu com Cristo em mim. Pouco importa onde eu moro, pouco importa se minha casa é grande ou pequena, pouco importa se tudo que eu tenho de problema foi resolvido, sempre vai ser céu com Cristo em mim. É assim que você pensa? A prosperidade genuína, então, ela acontece quando nós migramos das coisas de Deus para a pessoa de Deus, da riqueza material para a riqueza espiritual. Deus vai abençoar você? Vai, mas isso é consequência da vida com Ele, não é causa. Vai para Ele com essa ideia de causa. Deus conhece quem é você e conhece. Não dá para enganar, não dá para fingir. Porque na verdade, quando a gente migra das coisas para Deus,